Nós estamos nesse mês de janeiro, em uma série sobre, não uma série, mas nós estamos nesse mês de janeiro, entendendo aquilo que a Bíblia diz e nos ensina. Nós estamos profetizando sobre o ano de 2026, que 2026 será um ano de uma grande ação de Deus nas nossas vidas, será um ano de viver o extraordinário de Deus, ver Deus antecipando os nossos resultados, e nós temos profetizado isso nesse mês de janeiro, e essa noite eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu quero que você entenda e compreenda ela. Nós precisamos entender o que são princípios bíblicos, o que Deus ensina, por que Deus faz. Nós temos que entender que a nossa vida não pode ser dirigida somente pelas leis, regras desse mundo, dessa nação. Nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós vivemos debaixo de um novo governo. As coisas velhas já passaram e coisas novas foram feitas. Nós vivemos debaixo de novas leis, novas regras, e nós usamos a nossa fé para tomar posse disso, para viver isso e alcançar isso. E eu quero compartilhar algo hoje sobre profetizar sobre este ano, mas eu quero um pouco te ensinar algo, para que você use a sua fé e alcance o sobrenatural de Deus na sua vida. 2026 é um ano que nós temos profetizado, o ano da aceleração de Deus. Mas isso significa o quê? Que Deus vai antecipar. Então, há um tempo na nossa vida que Deus antecipa as coisas. E esse será um ano de antecipação. A aceleração é o quê? Antecipar resultados. Mas isso não é algo que sai da nossa cabeça e a gente inventa e começa a falar sobre isso. Não, a Bíblia nos ensina isso. E eu quero te mostrar, e por favor entenda isso. Eu não estou aqui pregando em cima de numerologia, de sofisma, de simpatia. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. O que Deus faz no sexto ano, no sexto dia? É um tempo de um agir diferente de Deus, e eu quero que você entenda isso. O sexto ano, Deus age de uma forma extraordinária, antecipando resultados antes que a necessidade aconteça. Eu quero que você tome esse ensinamento como uma palavra profética para esse ano. Levíticos 25, 21 diz: ordenarei a minha bênção sobre vocês no sexto ano. A terra produzirá colheita para 3 anos. Foi Deus que declarou isso. Foi Deus que ordenou isso. E aqui eu quero trazer algo e um entendimento. Eu não estou falando só do ano 2026. Não é uma simpatia. O que eu quero dizer é que existe um tempo que Deus vem e antecipa as coisas. Um tempo que Deus vem e traz: ordenarei a minha bênção, e tudo que vocês fizeram nos anos anteriores farão do mesmo jeito, mas o resultado será 3 vezes maior. E quando ele fala 3 vezes maior, não significa que é 3, é um multiplicador. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100 vezes mais. Deus está dizendo que existe um tempo, o tempo sexto, que é um tempo que Ele ordena a bênção dEle, e a bênção dEle vem para te fazer prosperar.
de uma forma extraordinária. Existe um tempo que Deus vem e ordena a provisão, e uma provisão que não é comum. Ele ordena algo que não é proporcional ao seu trabalho, não é explicável. É o ano que ele antecipa resultados. E eu quero hoje profetizar e declarar que esse tempo de antecipar resultados, algo que não é proporcional, que não é comum, chegou na sua vida em nome de Jesus. A bênção do Senhor é o que nos enriquece, diz Provérbios, capítulo 10. A bênção do Senhor é o que nos prospera, nos enriquece, não acrescenta tristeza, não acrescenta dor. O limite, entenda isso. A Bíblia diz que o homem deveria trabalhar 6 dias e no 7º deveria. É o momento que você mais está cansado, desgastado. Sabe o famoso sextou? Por quê? Porque você cansou, porque você trabalhou a semana inteira. A bênção do sexto é porque no limite do 6º dia, no momento que você mais está cansado da sua semana de trabalho, é o momento que começa o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Você não entendeu o que eu estou pregando ainda. Você vai entender. Deus tem um plano e um propósito na vida de todos os seus filhos. Ele disse que no 6º dia nós pararíamos de trabalhar e no 7º dia nós deveríamos descansar. Ele disse que no 6º ano nós trabalharíamos e quando chegasse no final nós deveríamos parar, e o 7º ano não deveria trabalhar na terra, a terra deveria descansar. 7 vezes 7 são 49, 49 anos deveria trabalhar, e o 50º, o ano 50, é o ano do jubileu. Você não somente não trabalharia, mas tudo que você perdeu em 49 anos, seria restituído na sua vida. Eu quero que você entenda, que Deus te conhece, Deus me conhece, e há uma ordem de Deus sobre o descanso, o desfrutar, o viver algo abençoado, algo sobrenatural, de um prazer, de descanso, de tranquilidade, longe de ansiedade, longe de aflições. Ou seja, Deus sabe que eu e você precisamos ser abençoados por Ele, para que a gente tenha um tempo de paz e descanso. Então, quando eu falo sobre o 6º ano, é o 6º dia, é o 6º ano, é o tempo 6º que Deus tem na minha vida e na sua vida. O 6º ano é o ano da provisão triplicada, é o ano que Deus abençoa tudo aquilo que a gente faz, o mesmo trabalho, o mesmo esforço, mas o resultado é multiplicado, 3, 6, 9, 10, 20, 100 vezes mais. Olha o que ele diz em Levíticos 25, que eu acabei de ler: ordenarei a minha bênção sobre você. Estenda a tua mão e diga: 2026 é o ano que eu vou trabalhar, mas cada semente que eu plantar, na minha família, nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, a bênção de Deus estará sobre ela, e o resultado será multiplicado. Alguém entende isso? Isso não é uma mensagem para uma pessoa que não entende o mundo espiritual. Isso é uma mensagem para quem crê. Deus traz no 6º ano uma provisão que ultrapassa a necessidade do momento. E essa abundância, ela tem um propósito. Deus não traz abundância na sua vida para ostentação. Deus traz abundância na sua vida para sustentação. A bênção de Deus virá sobre você e a sua casa, para que você viva uma vida longa, de solidez, de alicerce, de estrutura, para que você viva uma vida de paz e tranquilidade sobre a terra. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus suprirá
todas as nossas necessidades em glória. Deus vai suprir todas as suas necessidades com um propósito. O propósito que você tenha uma vida estável. O 6º ano é o ano da bênção que alcança uma multiplicação. Abençoarei, ordenarei a bênção. Tudo que você fez nos outros anos, nesse ano você vai fazer, mas o resultado será triplicado. Mas existe a bênção do 6º dia. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus mandava maná todos os dias de manhã. Todos os dias eles acordavam, o maná estava no chão, eles colhiam e eles comiam. Era como um pão de mel. Mas no 6º dia, o maná caía dobrado. Tinha uma porção dupla. Por que existia isso? Porque no 7º dia era o dia do descanso. E você não podia estar preocupado com provisão. Ou seja, no 6º dia, Deus adiantava a necessidade que seu povo teria no dia seguinte. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Haverá necessidades nesse ano, nos próximos anos, que Deus antecipará tudo neste ano, para quando a necessidade chegar, você já estará com tudo pronto no teu celeiro. Alguém entende o que é isso? Deus não espera, você precisa entender isso. Deus não espera escassez para poder agir. Deus não espera a necessidade chegar para poder agir. Deus não é um Deus de reações, Deus é um Deus de ações. Ele age antes da necessidade. Isaías 65, 24, olha o que diz: antes que clame, eu te responderei. Tem gente que vem clamando a Deus por muitos anos, por muitos meses, dias, por uma necessidade. Deus levanta o profeta Isaías e diz: antes que você clame, eu já terei respondido o que você precisa. Você precisa entender que nós não podemos viver como as pessoas vivem nessa terra. Nós estamos debaixo de um governo celestial, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma ordem que rege a nossa vida. Se Ele está dizendo que Ele vai suprir antes da necessidade, Ele suprirá. O 6º ano é o ano do esforço do homem. Por quê? A Bíblia diz que o número do homem é o número 6. Porque no 6º dia, Deus criou o homem. Então a Bíblia diz que o número 6 é o número do homem. Sabe o que significa? O 6º dia, o 6º ano, é o tempo que Deus vem trazer uma antecipação de resultados. Mas isso significa o quê? Que é o ano que o homem viverá o seu esforço. Por quê? Se eu plantei uma semente e eu colhi, mas esse ano a mesma semente vai dar 3 vezes mais, o que significa? Então que esse ano eu preciso trabalhar 3 vezes menos. Amém? Lógico que não. Se eu trabalhei igual um louco e tive um resultado, e esse ano vai ser 3 vezes mais, eu vou trabalhar muito mais. Então o 6º ano é o ano que Deus traz a bênção dele, traz a antecipação de resultado, é o ano da aceleração de Deus, é o ano que Deus quer encurtar os seus processos, é o ano que Deus quer acelerar o seu destino, é o ano que Deus abençoa a sua semente. Então se eu trabalhei, esse é o ano do meu esforço dobrado. Por quê? Porque o meu resultado vai ser 3 vezes maior. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Gênesis capítulo 1, versículo 26, e Deus criou o homem no 6º dia, ou seja, esse é o ano do esforço que o homem precisa ter. Deus, Ele espera você fazer a sua parte, para depois Ele operar e agir, fazendo a parte dele.
Não pense você que a bênção de Deus está liberada sobre a minha vida e a sua vida. Então a gente pode sentar e ficar tranquilo, porque Deus vai nos abençoar. Não. Deus não age aonde eu posso agir. Deus só começa a agir aonde eu paro, aonde eu não consigo mais. O médico me trata, me cura, mas a enfermidade é incurável. Deus entra e opera um milagre da cura. Eu trabalho, eu ganho, eu pago as minhas contas, eu cresci, agora eu estou com uma situação e uma dificuldade, e agora o meu trabalho já não é o suficiente para resolver aquilo. Deus age como Jeová Jiré, e Ele é o Deus provedor, que provê além daquilo que eu estou fazendo. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha parte. Há uma bênção, e eu preciso que você entenda isso. Há um tempo na minha vida e na sua, que chega o 6º ano, que chega o 6º dia, e isso tem um propósito. E qual é esse propósito? Deus multiplica os nossos resultados, porque Deus quer nos abençoar, não nos dando o dobro, o triplo ou 10 vezes mais. Ele quer nos dar paz e descanso sobre a terra. Por que que Deus abençoa o 6º dia? Para você descansar no 7º. Porque há uma colheita 3 vezes maior no 6º ano, para que você possa desfrutar o 7º ano. Ninguém descansa sem provisão, ninguém descansa sem dinheiro. Ou seja, o 6º ano é o ano da antecipação, é o ano que Deus age, porque Deus não reage, então Deus age, Deus antecipa. Isaías 46 diz: eu sou Deus que anuncio o fim desde o começo. Sabe o que isso significa? Deus conhece as suas necessidades desse ano, Deus conhece as necessidades de 2027, 28, 29, 30, e Deus não é um Deus que precisa esperar a necessidade chegar para reagir. Deus age antecipando a provisão daquilo que você vai precisar. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e diga: eu creio na Bíblia, na palavra profética, no ensinamento da palavra de Deus. Eu creio na oração, eu creio na fé, eu creio num Deus que antecipa antes que a necessidade chegue. E assim será na minha vida, hoje, em nome de Jesus. Alguém está entendendo isso? Eu vou contar algo para vocês, eu vou confessar algo para vocês. Eu sei que não acontece na vida de vocês, acontece só na minha, mas eu preciso abrir aqui meu coração e contar. Quando eu chegar no céu, eu quero ter um DR com Deus, sabe? Quero discutir nossa relação. Senhor, por quê que a coisa só acontecia no último dia, na última hora? Não dava para chegar um dia antes, não dava para chegar uma semana antes, tinha que ser no limite, na última hora, no último dia. Por quê? Isso só acontece comigo. Acontece com mais alguém aqui? Sabe o que precisa? Não é Deus mudar, é nós precisamos mudar. No 6º dia havia porção dobrada, porque Ele queria que eu descansasse no 7º. No 6º ano havia uma colheita triplicada, porque Ele queria que eu descansasse no 7º ano. Tudo que eu necessito nunca mais chegará na última hora, porque o meu Deus não é um Deus de reações. Deus proverá o que eu necessito antes da necessidade chegar. Eu sou o Senhor que anuncia o fim desde o começo. Ele sabe todas as coisas. É isso que esse texto está dizendo. Será que alguém está entendendo isso? Salmo 139 diz que Deus escreveu, quando nós éramos substância informe, no útero da nossa mãe, Deus escreveu no seu livro cada um dos nossos dias, e cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda.
Ah, pastor, então a gente nasceu predestinado. Se eu estou sofrendo, eu fui predestinado para isso. Se eu estou vivendo bem, é porque eu fui. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que Deus tem um propósito na tua vida. Quem não quer andar no propósito de Deus, vai viver a vida segundo os seus resultados. Mas quem decide viver no propósito de Deus, está escrito. Você não entendeu o que eu preguei, né, agora? Você não entendeu? Eu estou dizendo, está escrito. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os meus caminhos são melhores que os seus caminhos, para te dar o fim que você deseja. Você deseja alguma coisa grande na sua vida? Deus está dizendo, os meus caminhos, os meus pensamentos são ainda maiores que os de vocês, e eu não só quero dar o que vocês desejam, como eu quero dar algo maior ainda. Está escrito, a minha vitória e a sua vitória. Meu Deus do céu, você está entendendo isso? Eu sou Deus que anuncia o fim no início. É assim que Deus age. Deus, ele antecipa. E o que eu preciso, eu e você precisamos mudar a nossa mente. A necessidade que surgirá, Deus quer trazer a provisão antes que ela chegue. Sétimo dia, todo mundo tinha necessidade de comer, então Deus trazia no sexto dia, porção dobrada de maná. No sétimo ano, todo mundo precisava viver e comer, e alimentar o gado e os animais. Deus trazia uma colheita 3 vezes maior, que era para você descansar no sétimo ano, e nem se preocupar como você ia fazer com a plantação do 8º ano. Ele queria te dar paz. Será que alguém está entendendo isso? A antecipação de Deus é uma forma de Deus mostrar o amor dele por mim e por você. É o cuidado de Deus com o meu futuro, com o seu futuro. Quando Deus antecipa, ele está removendo a angústia, ele está removendo a ansiedade. Pelo amor de Deus, põe a mão no teu peito e diga, eu não preciso viver ansioso, angustiado. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o meu Deus, que é o meu Pai, que me ama, trará toda a provisão, pelo amor que Ele tem por mim. Meu Deus, eu quero que essa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de cura. Eu quero que seja uma noite de transformação na sua vida, na sua mentalidade. Isso aqui não é uma mensagem para quem não conhece a Deus. Isso não é uma mensagem para quem não entende a fé. Isso aqui não é uma mensagem para quem não vive uma vida com Deus. Mas para quem vive, essa mensagem é para você. E mesmo que você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, essa mensagem é para você. Você não precisa viver ansioso e angustiado. Deus, ele já provou que ele é o Deus da antecipação. O 6º ano é o ano da preparação do descanso. Deus traz uma provisão maior porque ele quer que você descanse. Eu vou te dizer, se tem vagabundo aqui, essa palavra vai destruir tua vida. Porque é aí que você não vai trabalhar mesmo. Deus tem um plano na tua vida. Ele quer que você descanse. Ele quer que você tenha paz. Ele não quer que você tenha angústia e ansiedade. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de casamento, eu estou falando de filho, eu estou falando de situações, eu estou falando de planos, projetos, sonhos, eu estou falando sobre ministério, eu estou falando sobre todas as áreas da sua vida. Me ajuda a pregar. Diga, Deus tem um plano. Quer que eu descanse. Isso vai contrário a tudo que o mundo vive hoje, na agitação e na velocidade. Mas olha o que Deus está dizendo. Eu sou Deus, e eu vou trazer a tua provisão do dia de hoje, mas eu vou trazer a provisão do dia de amanhã, porque amanhã você vai acordar e vai descansar, porque você é meu filho.
Será que realmente alguém está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Esse ano eu vou dizer uma coisa para vocês: a mesma semente que você plantou e colheu 50 vezes mais, a mesma semente esse ano você vai colher 150 vezes mais, porque eu quero que o ano que vem você descanse e nem se preocupe com o outro ano, porque eu vou trazer provisão para você descansar e ainda para plantar no ano seguinte. A gente precisa de uma mudança de mentalidade. Essa palavra não é para preguiçoso, porque eu vou te falar, preguiçoso vai começar a usar essa palavra. O que eu quero te dizer é que esse último domingo de janeiro, Deus te trouxe aqui para te curar, para te libertar da ansiedade, da angústia, da preocupação. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Os pássaros nunca caíram da árvore mortos de fome, porque Deus sustenta eles. As flores no campo se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, porque Deus veste elas. Não seria vocês mais preciosos para Deus do que um pássaro ou uma flor? Se Ele faz isso com a flor do campo, com a ave que voa, Ele não faria por você? Se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, Jesus, e entregou no teu lugar, para morrer no teu lugar, para te salvar, Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso. Acaso haveria algo que você precisa hoje, que Ele não poderia te dar? Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso. Qualquer outra coisa que você pedir, é pequeno perto do que Ele deu. Vocês que são pais, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Se ele pede pão, você não dá uma pedra. Se ele pede carne, você não dá uma cobra. Acaso teu Pai celestial não é um Pai melhor e maior do que o vosso Pai terreno? Se você começar a entender a palavra de Deus, você vai entender que existe um propósito nessa prosperidade, nessa antecipação, nessa aceleração, nessa multiplicação. Ele quer que você tenha paz e descanse. Ele quer que venha o 7º dia, venha o 7º ano na tua vida, aonde você não se preocupa com nada, porque o teu Pai já trouxe a provisão. Guarda o que eu vou te dizer. O que Deus vai te dar não é para ostentação, é para sustentação, para que você viva longe da ansiedade, da angústia. Salmo 127:2, Ele dá aos seus amados até enquanto dorme. Esse é o Deus que nós servimos. E a minha oração hoje é essa: que Deus venha trazer cura, trazer libertação. 2026 você viverá a aceleração de Deus, você viverá uma colheita multiplicada, uma colheita inesperada, você viverá um tempo de portas abertas. Isso é a bênção do 6º ano, do 6º dia, e essa bênção chegou na sua vida. Eu vou repetir, e essa bênção do 6º ano, do 6º dia chegou na tua vida. E eu não estou falando somente de uma colheita multiplicada, é a preparação do seu descanso, é a preparação de você viver com a sua família em paz, é a preparação de você viver com a sua família sem ansiedade. Esse é o Deus que te ama, esse é o Deus que antecipa, esse é o Deus que age e não reage, esse é o Deus
que traz a provisão antes da necessidade chegar. E eu quero profetizar que 2026 é o ano que Deus trará multiplicados resultados na sua vida, porque Ele quer te levar a um tempo de paz e descanso. Quero que você fique em pé, porque eu preciso orar por você, mas eu quero que você faça uma oração junto comigo. Repita essa oração comigo. Feche os seus olhos e diga: Deus, eu creio, o 6º ano chegou na minha vida, o ano do meu esforço, mas de um resultado multiplicado, o ano que os processos serão encurtados, que a bênção estará sobre o que eu vou semear, o ano que o Senhor vai acelerar o meu destino, o ano que a provisão abundante será a preparação para o meu descanso, para a minha paz, junto da minha família, em nome de Jesus. Ah, meu querido, adore e celebre ao Senhor.